favorecê-las com a prosperidade? Resposta dos espíritos: de todo, não, porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Numa leitura rápida, parece que é meio contraditório. Ameniza, não resolve, mas ameniza dando para você paciência e resignação. Mas espera aí, a gente tem paciência e resignação porque a dor passou? Ou a gente tem a dor e aí tem que ter paciência e resignação? Por que eu coloco isso assim já de chofre? Porque a gente só pensa o contrário. É impressionante como os espíritos falam uma coisa e a gente entende outra. Ameniza a dor e depois vem a paciência e a resignação. Mas a gente quer que você tenha paciência e resignação, e já que você teve paciência e resignação, então deixa a dor correr solta. Não é isso que a gente aprende na doutrina espírita. Nós podemos sim amenizar as dores, podemos até dizer devemos. Como fazê-lo? Antes de continuar, eu queria fazer duas pontuações aqui no que o Adilson falou. Deixa eu ver onde eu anotei. Está aqui. 3 anotações, 2 com Adilson e uma fora. Tentaram colocar aí o disco do Carlinhos Conceição para tocar, o CD Brilha a Vossa Luz, mas eu acho que só estava saindo um canal porque ficou sem a voz, aí terminaram mudando. Não sei quem foi, como foi, mas parece que foi a Ana Cláudia que trouxe os CDs do Carlinhos Conceição. Mas como alguma pessoa não conhece Carlinhos e não sabe nem o que é, eu sou muito amigo de Carlinhos, mas independente da minha amizade, é um dos poucos espíritas que fazem composições extremamente bem elaboradas. A música, apesar de que na maioria dos casos aqui é apenas tocada voz e violão, mas não é aquela gravação que você põe e dá sono, não. Tem músicas extremamente preciosas. A música Santa Casa Santa, inclusive, foi feita em homenagem ao Leôncio de Albuquerque. O pessoal de lá já conhece isso demais. Mas tem várias músicas interessantes, o Passe, Canção da Sopa. Eu sei que vocês não ouviram, mas quem gosta de música espírita e não tiver o CD de Carlinhos Conceição, está perdendo um dos melhores CDs que tem no meio espírita. Estou falando isso porque é sério. E ele já tem esse aqui que está ali fora para vender, como eu estou dizendo, foi alguém que pediu para colocar à venda, e eu estou só anunciando, porque diz que o pessoal chega lá fora, olha, mas não sabe o que é, realmente olhando para essa capa aqui, não tem a menor noção do que seja. Mas se vocês quiserem confiar, ou vocês perguntem a quem já tem, ou então levem para casa, que é um produto de primeira qualidade, e que dá para ouvir a qualquer hora, não é um CD que só dá para ouvir na hora que a gente quer relaxar, não. E prestem atenção nas letras dele, ele faz umas letras primorosas. 2 coisas sobre o que, baseado no que Adilson colocou. Uma primeira coisa, não sei se vocês perceberam, Adilson estava falando de que tem muito poucas pesquisas espíritas sobre sonambulismo, isso e aquilo, e que tem um autor, e aí ele falou Hermínio Miranda. Aí se a gente perguntar, Adilson está pesquisando, Adilson não é médico, não é da área. Hermínio Miranda, que ele citou, não é da área. Hermínio Miranda era da área de contabilidade. Nossa, então quer dizer que não tem médico espírita mesmo? Não tem nenhum médico espírita que vai querer ser médico espírita, vai querer só ser médico? Porque esse tipo de pesquisa, avaliação de psiquiatria, tantas investigações, já pensou um médico espírita? Mas é porque não tem nenhum médico espírita, né? Aqui mesmo não tem nenhum, não é isso? Tem não. Não tem, eu não acredito de jeito nenhum, aqui não tem nenhum médico espírita, não. Aqui é igual avião. Tem um passageiro passando mal, tem algum médico a bordo, a maioria desce na cadeira, fica lá tudo escondidinho. Tá a mesma coisa aqui, tem algum médico espírita? Não, vai pesquisar. Não, mas como é que eu vou pesquisar? Eu já passei todinho no hospital. Pois é, já está no meio apropriado, vá lá e pesquisa. Viu, Adilson? Eu estava vendo isso, que na hora que você falou, me caiu essa ficha. E o pior, como eu sou linguarudo mesmo, eu disse que depois dos 60 anos eu não me guardaria mais para nada, tem um livro de psiquiatria espírita.
tem um livro que é escrito por vários médicos espíritas para falar sobre a depressão e ainda colocou no título tratamento da depressão na ótica do espiritismo. E aí um psiquiatra que escreve no livro, ele diz que receber uma mensagem espírita, eu acho tão engraçado, isso foi um médico. E o espírito disse que a pessoa que entra em depressão é porque ela quer ser mais do que Deus, e como não é, fica com raiva e entra em depressão. Vocês estão rindo, né? Eu também fiquei meio espantado, porque isso é uma orientação de um médico espiritual, traduzido por um médico espírita, e que assina como médico psiquiatra o livro e dizendo isso. Agora, você que está com depressão, você imaginar que no meio espírita está vindo a opinião de que você está, porque você quer ser mais do que Deus, é porque você não se conforma com a sua inferioridade e a sua imperfeição. Ah, dá licença, vamos falar sério. Eu não vou dizer quem é o autor não, porque é fácil qualquer um descobrir, mas pelo amor de Deus, isso é um negócio muito sério. E a outra coisa que eu acho que ele preparou para deixar depois, mas como ele disse, isso aqui amanhã a gente vai ver, isso aqui amanhã a gente vai ver, isso aqui amanhã a gente vai ver, essa parte eu respeitei. Mas teve uma coisa que ele não disse, amanhã a gente vai ver, e aí eu vou deixar aqui a provocação. Ele disse que a gente tem que desenvolver, não cura, isso aqui não cura, porque isso aqui é natural. Concorda com ele 100%, Adilson, você está perfeito, ninguém cura sonambulismo. Mas aí você disse, tem que desenvolver. O que falta você prometer para amanhã de manhã é o seguinte, eu vou dizer onde vocês podem desenvolver. Quais são as casas espíritas que vocês vão poder treinar. Porque, meu amiguinho, no magnetismo está difícil, as pessoas chegam para mim, Jacó, e como é que eu faço? Eu digo, não sei, vá lá para Aracaju. Lá em Aracaju tem quem lhe ensine. Agora, se ele mandar vocês irem para estudar sonambulismo em Natal, ó, não, é lá também, é com ele. Não, porque Natal não tem ninguém desenvolvendo pesquisa. Não venha misturar, não. Ah, vai ser aqui no Leôncio, agora, era isso que eu queria ouvir. É só procurar Roberto lá no Leôncio e Francisco desaparecido, que nunca está ali, Francisco está aqui. E Roberto está lá no Leôncio de Albuquerque. Pronto, quem quiser agora... Ó, eu tenho um filho meu que ele se acorda de madrugada e fala um monte de bobagem e quando acorda não se lembra de nada. Quero tratá-lo. Não vai tratar, você vai desenvolver isso. Como? Procura Roberto. Mas Roberto não pode, procura Francisco. Pronto, agora pelo menos eu fiz a pergunta que muita gente queria fazer e ia ficar meio tímida. Aí eu não vou perguntar isso para Deus, porque Deus disse que é só desenvolver, então pronto. E se eles dois não derem jeito, vão... O que eu posso fazer? Não posso fazer nada disso, está vendo? Você já está ganhando fama, poder, força. Marcela, não fale não, que você viu, foi a voz do povo e a voz de Deus. Manda todo mundo lá para Aracaju, vai. Marcela está querendo vir de lá para cá, não sei que ela queira vir ser o terceiro elemento aqui no Rio. Vai morar em Niterói também? Opa! Agora complicou. Isso aí vocês resolvem depois. Agora que vão ter que dar uma resposta, bom. O magnetismo provoca frequentemente dor na parte do corpo em que está situado o mal. Agora vamos começar a falar em dor mesmo. Agora vai doer. O magnetismo provoca frequentemente dor na parte do corpo em que está situado o mal. Primeira coisa, historicamente, quem estabeleceu crise no sentido de interação ou reação magnética foi Mesmer. Quando a gente historicamente vai ver Mesmer usava muito pouco dispersivos. E Deleuze
também no início ele usou pouco dispersivos, mas ele, devemos a ele, sobretudo a ele, duas grandes coisas no magnetismo: o uso do dispersivo e a percepção do espaço perto e distante. Deleuze foi o grande mágico disso tudo. Por quê? Porque tanto ele praticou sonambulismo e perguntava ao doente: como é que eu posso te tratar? E o doente dizia: afasta-se de mim e aplica mais distante. Mas você não está precisando? Não. Perto eu vou ficar pior. Então, só depois, com muita prática, Deleuze começou a perceber que isso que ele começa dizendo aqui, que parecia uma regra fixa, não era uma regra fixa. Mas se você, imaginemos para ficar bem configurado, você tem um tumor e o tumor está inflamado, está infeccionando alguma região, se eu coloco um fluido e esse fluido fica penetrando, primeiro, a região já é sensível, porque está inflamada, infeccionada. Segundo, está sendo injetado um elemento que vai combater aquilo que está, entre aspas, sossegado. Qual é a primeira sensação? De dor. Foi isso que Deleuze disse. Era muito bom que às vezes a gente fosse um pouco mais honesto quando colocasse o tratamento para algumas pessoas. Eu sei que é muito complicado, mas às vezes se você não avisar o que pode acontecer ou durante ou depois, pode ser que o próprio paciente ele trate de descompensar um pouco do que foi feito. Um passista iniciante, ele não deveria fazer isso nunca. Dizer, eu acho que vai acontecer isso. Mas um passista ou um magnetizador experiente, se ele já percebendo que esse tipo de patologia e esse tipo de terapia vai gerar consequências depois da aplicação, o melhor é você avisar. Se você não avisa, a pessoa chega no outro dia, está agora com uma dor violenta e vai dizer, não, esse passe me fez mal. E pode não ser mal, pode ser o princípio da reação do processo. Tem uma amiga em quem estamos fazendo um tratamento, que aplicando um passe nela, eu digo, olha, você vai sentir calor. Mas também só disse isso, não disse muito. A pessoa se levantou 3 vezes na madrugada para trocar de roupa. Porque transpirava tudo o que podia e o que não podia. Pelo que foi feito, se você já tem experiência, você pode prever alguns fatos. Outros você pode, porque às vezes a gente fica numa situação delicada. Seu caso é grave. Eu vou agir para valer ou eu vou agir aos poucos. Se eu fizer aos poucos, as reações serão menores. O tratamento será mais longo. Mas em alguns casos você não tem muita saída, tem que ser tratamento de choque. Vai para valer. Muito bem, então avisa o que vai acontecer. Fiz uma vez numa amiga, num treinamento que eu fiz nos Estados Unidos, e estava na parte da demonstração prática, eu tinha ido 1 ano, fizemos a parte teórica, e no ano seguinte fomos fazer só a parte prática. E a pessoa foi e deitou-se na maca dizendo, bom, Jacó, já que você vai fazer uma prática, faça em mim, porque eu estou com uma dor na minha perna que eu não suporto. Então foi tudo ali conversado, nós estávamos ali em torno de 25 pessoas no máximo, e todo mundo sabia o que era que estava acontecendo. Não era eu ia adivinhar que ela tinha ou que ela não tinha uma dor. Ela já chegou dizendo, olha, hoje meu quase não levanta, a dor terrível e tal. Tá bom, então vamos ficar aqui. Eu não vou fazer tratamento em você. Mas se eu desconfiar de alguma coisa que seja possível fazer, a gente já aproveita. E assim foi. Lembrando, um encontro de magnetismo em que você tenha um grupo com 20, 25 pessoas é o ideal para a prática. Por quê? Porque aí dá tempo de você fazer, discutir, mostrar, demonstrar, faz, desfaz. Por outro lado, hoje em dia, como eu viajo muito pouco, fazer um treinamento desse comigo, com 20 pessoas, é uma perda de tempo, porque tem muita gente querendo fazer curso. Eu não estou viajando tanto. Então, às vezes, é uma sinuca que eu fico. Eu vou fazer um curso para 20 pessoas, vai ser ótimo para mim. Eu vou despender muito menos energia, as pessoas vão discutir muito mais objetivamente, a gente está ali num ciclo, tudo é fácil. E, normalmente, essas pessoas já têm um pouco de experiência. Em compensação, tem pessoas que não têm noção de nada. Era o ideal estar participando também. Aí, quando você multiplica por 50, 100 vezes, aí já tumultua. Bom, na realidade,
Quando eu comecei a fazer o tato na perna da mulher, realmente tinha uma descompensação violenta. Eu, honestamente, não me lembro o que foi, mas eu avisei para ela, e avisei de público, na frente de todo mundo. Eu digo, olha, a tua perna vai doer mais tarde. E vai doer muito. Se ficar insuportável, ou você me telefona, ou você pode ir a um hospital, mas só vá se chegar num nível insuportável. Foi a melhor coisa que eu fiz, que ela disse que quando eu, por volta de 4 para 5 horas da manhã, ela não aguentava mais. Ela disse, mas como já vai amanhecer o dia, eu vou aguentar. Amanhã de manhã, quando eu chegar lá, ele vai ter que cuidar de mim. Ela disse que foi uma das noites com dores piores que poderiam acontecer. E é tudo que você não quer. Você já queria tirar uma dor, você ficou com uma dor pior, uma dor maior. Foi avisado. Por quê? Porque eu terminei mexendo literalmente no sistema nervoso da perna. No sistema nervoso, não, nos nervos. Em todo o sistema que estava complicado. E isso é complexo. Quando foi no outro dia, ela chegou lá e disse, Jacob, pelo amor de Deus. E ela chegou sendo carregada, ela não conseguia pôr o pé no chão. E agora o que é que você faz? Bom, agora já que você aguentou até agora, agora a gente vai fazer a segunda parte para ver se melhora. Do mesmo jeito que eu disse para você ontem que ia doer, se a gente fizer tudo direitinho hoje, aí já não vai doer mais. E realmente não doeu mais. Como é que a gente, sabendo disso, não vai avisar o paciente? Se eu não aviso o que é que tinha acontecido, ela teria ido para o hospital de madrugada, talvez não tivesse saído do hospital, teria sido dopada por conta da dor, não ia para a segunda parte. Iria ficar com a péssima ideia do que era magnetismo. Como ela foi avisada, ela suportou, no dia seguinte foi feito a continuidade, que na continuidade há sim uma reversão daquela sensação errada. É o que Deleuze diz aqui, muitas vezes o magnetismo provoca dor na parte do corpo onde está situado o mal. Qual é a vantagem disso? Você tem uma dor localizada num ponto, mas você aperta num outro. E de repente você diz, mas olha, eu vim lhe tratar aqui, por exemplo, da garganta. Minha garganta estava muito mal, mas você mexeu tanto comigo que eu fiquei com uma dor aqui em cima do fígado. Quer dizer, foi pior, agora eu estou com problema da garganta e uma dor no fígado. Muitas vezes foi porque era aqui a origem da dor que você tem. E eu iria trabalhar você só aqui, e você iria ter um alívio, mas daqui a pouco voltava tudo de novo. E aí a gente dizer, não adiantou nada. Porque você fazer um tratamento e ter recidiva, e volta e tem outra recidiva e outra, isso quer dizer que o tratamento não é eficiente. Então esse magnetismo muitas vezes também renova os antigos e adormecidos. O quê? Os pontos de dor. Nossa, eu fui tratar de uma e voltei com duas. É uma possibilidade. Isso não é uma coisa fora do padrão. O detalhe, eu vou insistir nisso, é que naquela época você trabalhava praticamente em um ponto. E não havia essa preocupação que nós, magnetizadores dos tempos atuais, temos, de descobrir qual é o ponto sistêmico, que é uma das coisas difíceis em magnetismo. Onde está o sistema que desencadeou isso? No último no último Encontro Mundial de Magnetizadores, que foi aqui em Goiânia, eu apresentei um caso desse que foi tratado. A pessoa teve umas feridas horríveis, inclusive eu levei na ocasião toda a projeção de todas as fotos, é um negócio feio, feio. Tudo aqui na região do baixo ventre. A pessoa que passou por isso não tinha a menor condição sequer de usar uma calcinha ou nada, nada podia tocar. Então eram feridas muito grandes, muito feias, muito devastadoras, e a medicina já tinha dito, não sabemos qual é a origem, não sabemos qual é a causa, não sabemos se é alérgico ou é reação ao quê. E já tinham tentado vários tipos de medicamentos. Agora sabiam de um detalhe, se aquilo que estava naquelas feridas penetrasse um pouco mais para dentro da pele, aí ela poderia morrer, porque iria atingir de fato agora todo o sistema, e aí era irreversível. Então, apesar de ser algo feio, doloroso, desagradável, aparentemente a gente pensa, uma ferida não mata ninguém. Naquela região, do jeito que era aquelas, ela corria risco de morrer, a qualquer hora. Ela não conseguia andar, não conseguia fechar a perna. Eu até trouxe uma das fotos, ela deitada num sofá, com uma perna lá em cima. Não conseguia andar, para andar também mostrei uma das fotos dela tentando andar, uma coisa ridícula.
porque ela me mandou todas as fotos. Inclusive, ela foi extremamente honesta, né? Me mostra a foto aqui, tudo aparece, vulva, aparece tudo. E no Encontro Mundial de Magnetizadores eu apresentei. Quando a gente começou a terapia com ela, a zona de desarmonia era o laríngeo. Não tinha absolutamente nada a ver com o genésico. Era tudo no laríngeo. Ou seja, a bronca do sistema estava aqui. E o que tinha acontecido? Ela já tinha tido antes, um mês antes, ela tinha tido algo parecido nas duas axilas. E nas duas axilas começou a aparecer, primeiro pequenos edemas, depois coceiras, edemas, daqui a pouco aquilo começa a ferir, começa a sangrar, começa a minar, e estava lá as duas axilas. Foi para o hospital, passou um remédio, passou outro, melhorou, aliviou. Quando ela está crente que está boa, aí o negócio desceu. E só que agora os medicamentos que aqui serviram, lá embaixo já não serviram mais. Então foram aventadas várias hipóteses, foram feitos vários exames e nada detectou. Lógico que não ia detectar, porque o problema era laríngeo. Então a gente trata o laríngeo. Quando ela está melhor, recomendei que ela fosse no homeopata, para o homeopata pegar remédios para complementar o trabalho. Foi para o homeopata, passou uma sessão de quase 2 horas e começou a tomar o remédio de homeopatia. E daí, há 1 semana e meia, ela me telefona dizendo: tio, estou piorando de novo, o negócio está ruim. Está ruim, está faltando tudo, e você não está fazendo a homeopatia? Estou. Não pode, ter alguma coisa errada. Me dê aí o nome dos seus remédios. Ela foi me deu o nome dos remédios de homeopatia. Eu fui conferir na internet, ele deu um remédio de homeopatia para depressão, e um remédio de homeopatia para menopausa. E ela, uma jovem em pleno estado de total fertilidade. Ou seja, se eu fosse aquele homeopata, eu teria pelo menos ouvido a sugestão. Vou dar esses 2, mas teve uma pessoa que tem essas credenciais que sugeriu isso, mas nem considerou. E ela, por não entender nada, estava tomando aqueles medicamentos que não funcionavam de jeito nenhum. Se você não sabe, você vai ficar com raiva de homeopatia, porque a homeopatia não funcionou, e depois você vai achar que está tudo errado. Eu digo: olha, eu não sou médico, vou fazer algo proibido, mas como você é minha parente, eu vou lhe fazer. Eu fui, pesquisei na internet e eu mesmo mediquei. Aí o que aconteceu? Deu certo. Remédio para quê? Para o laríngeo. Mas ela teve muitas dores com tudo isso. Teve um dia que eu avisei: hoje eu fiz só numa perna, e foi de propósito, que estavam as 2 pernas, o entrecoxas, quando juntam uma com a outra, eram 2 feridas vivas. Eu digo: vou fazer só de um lado. Quando terminei, agora essa casca vai cair. E quando ela cair, aí vai doer. Doeu tanto que ela foi para o hospital. Mas a gente já sabia, porque eu tinha que provocar, tirar aquela casca sem que ninguém tocasse. Não era alguém chegar lá e descascar a ferida. Mas era preciso que ela caísse para poder o tecido se regenerar, e regenerar mais rápido, porque estava muito complicado o quadro. Laríngeo. O que é isso? Busca do sistema. Onde é que está fazendo com que isso aconteça ali? Pode ser ali, mas pode ser que não seja. E se não for, você vai ficar com um tratamento tópico, local, pontual, e a pessoa vai acontecer o quê? Quando é uma doencinha boba, a gente deixa. Mas e quando o médico diz: olha, se atravessar daqui, morre? Você vai fazer o quê? Vai ficar fazendo experiência, vai ficar brincando com isso? E com muitas dores, dores lancinantes. E a gente tirava a dor. Eu só não disse um detalhe, quem esteve no evento sabe, ou quem assistiu. Quem não teve, que está aqui presente, vai tomar um susto. Tudo isso foi feito à distância. A paciente mora nos Estados Unidos e eu estava em Natal. Então, veja o poder do magnetismo, é algo fantástico. Infelizmente, não dá, porque no dia que eu disse isso, no outro dia minha caixa de e-mail não cabia. Todo mundo queria ser curado à distância. Eu digo: Bidu, que vai ser fácil. E não vai ser fácil porque eu me negue, porque tem toda uma estrutura. Tem uma estrutura de hora, eu tenho que ter hora, o outro tem que ter hora, a gente tem que combinar a hora, tem que estar em perfeita sintonia, e é altamente sincronizado. E por conta disso, a gente pode ter várias percepções ao longo da terapia, inclusive uma
de que numa das noites ela esqueceu de guardar o cachorro no outro quarto, na outra sala. E o cachorro escapou e veio para a sala onde ela estava, que foi na hora que eu entro para fazer o início do processo da terapia. Ah, o cachorro latiu, eu não percebi, mas lá o cachorro latiu porque percebeu que chegou alguém. E latiu, e queriam controlar o cachorro, e o cachorro estava furioso porque tinha um estranho, sem que não tivesse entrado ninguém em casa. Lógico que tinha entrado. Alguém que estava fazendo a terapia. Como que ia dizer, vamos evidenciar que tem gente de fora aqui dentro. Houve dor, houve dor. Houve consequência, houve. Na hora que você descamou, aquilo provocou dor. Mas não foi o magnetismo, mas foi a consequência do que o magnetismo foi feito. E no final da minha apresentação, eu ponho mais 2 momentos dela. Uma foto dela sem nenhuma ferida mais. Só uma marca. Aí sim, ela já de calcinha e tudo, não precisava mais ser tão indiscreto. E na outra, eu coloco-a fazendo um exercício numa academia, com uns tênis, que eu não sei como é que chama aquilo, que o tênis é como uma mola que você fica pulando. Ora, quem não conseguia nem andar, não, é pulando mesmo, é um jumping violentíssimo. Aqui dali, se você não tiver bem mesmo, você não faz, nem bem de músculo, como bem de qualquer tipo de ferida. Então, já no final, a última cena que eu apresento é ela pulando jumping, e pulando com todos os movimentos, com tudo que qualquer pessoa que faz aquilo faz. Essa é a força do magnetismo. Mas as pessoas dizem, mas quando é que eu vou conseguir fazer isso? No dia que você se dedicar, se empenhe que você vai conseguir. Renova antigos e novos adormecimentos, ou fontes de dores. Muitas vezes acontece isso. Por quê? Porque você teve um problema sistêmico, você tratou topicamente, mas o ponto sistêmico continua descompensado. Na hora que você mexe, o sistema acorda e diz, opa, e vamos lá. Da mesma maneira como às vezes a gente tem uma famosa gripe maltratada, e a gripe maltratada começa a gerar uma tosse, e essa tosse gera uma pneumonia, e por aí vai. E aí vai só aumentando a coisa. Ah, mas não é possível, só por conta de uma gripe, eu agora estou internado. Não é uma gripe. Muitas vezes, quando voltou a gripe, ela foi e pegou de novo outros pontos que estavam descompensados já de lá de trás. E eu não estou falando de outra encarnação, eu estou falando da realidade nossa, somática mesmo. Essas dores são produzidas pelo esforço que a natureza faz para triunfar sobre a enfermidade. Esse é o ponto positivo. Você mexe e, de repente, a pessoa sente o desconforto. Porque muitas vezes é desconfortável. Você faz uma cirurgia, você não sente nada. Por quê? Porque você está anestesiado. Quando passa o efeito da anestesia, se você não se prevenir, lá vem problema. Então, também não é nenhum absurdo que o magnetismo faça algo semelhante. Não há que alarmar-se por isso. Não são mais que passageiras e o enfermo se encontra sempre melhor depois de havê-las experimentado. Isto é o que distingue essas dores que se chamam críticas das que são produzidas pelo progresso do mal. E realmente são dores bem distintas. Quando você tem uma dor produzida por magnetismo, às vezes ela é intensa, às vezes ela é de uma forma que você não sabe descrever. Por quê? Porque ela está trabalhando, vamos usar essa expressão, no confronto dos 2 campos, o campo somático com o campo energético. Então, é uma zona interagindo com a outra. Uma não quer reagir, outra lenta, e aquela outra veio para acelerar o processo. A natureza reage normalmente provocando dor. Isso é Deleuze. Deleuze, vamos agora ficar com ele. Afinal de contas, disseram que era para eu ouvir falar do magnetismo para as dores com Deleuze. Quando se imprime um movimento ao fluido magnético, ele arrasta consigo o sangue, os humores e a causa do mal. Vamos fazer aqui uma pequena reflexão. Deleuze viveu antes de Kardec. Deleuze viveu ainda sob uma égide de uma medicina humoral, totalmente diferente da nossa medicina de hoje. Naquela época, quase todas as terapias eram através do sangue. Inclusive, há um ditado que diz assim,
era muito ruim ser rico naquela época, porque inevitavelmente você ia sofrer muito e ia morrer. Porque qual era o sofrimento básico? Colocar sanguessuga para tirar seu sangue e até sair o mal. Enquanto o mal não saísse, tirava seu sangue. E continua tirando sangue até que você fique bom. Aí chega uma hora que acaba o sangue, aí você ficou bom, mas morre. Né? Então era melhor ser pobre, porque ninguém tinha dinheiro para pagar esse tratamento. Como ninguém pobre pagava esse tratamento, morria de outra coisa, mas sem sangue não. Que foi, meu irmão? Vem em nome de Jesus. Ele está se manifestando aqui sem ninguém, nada. Roberto, era você aí, Roberto. Então era muito comum isso. Tudo o que acontecia estava no sangue, nos humores, fleuma, que era tudo a causa do mal. Então não tinha muita opção. E tinha também os problemas clássicos do sistema nervoso. Então nós tínhamos ali duas correntes. E a medicina tradicional só trabalhava em cima do sangue e, portanto, e dentro também o sistema digestório. Então você perdia sangue e aí depois você tinha que vomitar. Olha que coisa fantástica. Você está perdendo sangue e aí tem que ir para o vomitório. E aí você tinha que vomitar. Se você não vomitasse, não tinha problema, metia um cristal em você. Aí você tinha que diluir tudo. E metia purgativos. Então você era tratado por tirar sangue, comer comida que provocava diarreia, vomitar e esperar que o mal fosse embora. Então era uma medicina bem complicada. Junto com isso entra o magnetismo. O magnetismo tem que usar o contexto da época. Por que eu estou demorando um pouco nisso? Para que a gente contextualize, porque senão a gente vai encontrar aqui um absurdo. Se imaginarmos hoje todas as terapias considerando apenas esses parâmetros, a gente vai perder muito espaço dentro da nossa própria razão. Então Allan Kardec, Deleuze colocava que quando é imprimido esse movimento ao fluido magnético, ele arrasta consigo o sangue, os humores e as causas do mal. Outro parêntese aí. Dentro daquilo tudo que eu coloquei ali, que foi questionado, inclusive, de uma forma bem interessante, onde estão essas partículas magnéticas na água? Na água, quando for analisadas fora, mas que depois elas entram no sistema e nas próprias células. Significa dizer, então, que quando eu faço um dispersivo, será que eu posso entender que eu estou carregando, fazendo com que acompanhe o meu movimento todo o sistema associado, seja ele de origem orgânica, mineral, vegetal ou energética vital? Sim. Era em termos como o Deleuze poderia se expressar naquela época. Nós estamos simplesmente fazendo que pelo sangue acompanhe o sistema, ou acompanhe o arrastamento que eu estou fazendo. Hoje, de alguma forma, essa expressão arrastamento está sendo ressuscitada. Quando você trata um ponto, e daqui a pouco a gente vai ver ele dizendo, vou tratar um ponto de dor. Eu tenho aqui um paciente muito mal, ele tá bem comprometido de saúde, ele está assim, exatamente para não transpirar, porque se ele respirar muito, eu vou estar mais para ali, vem aqui, meu irmão, vem para cá, se segure, vamos nessa, confie em Jesus, vamos lá. Eu e meu paciente, venha para cá para você aparecer na internet. O pessoal da internet vê você, ó. Eu estou aqui perto dele, porque como ele está isolado, meu irmão, fica com calma, meu irmão, calma. Eu não vou lhe abandonar, não, se sustente. Ô, meu filho, tenha santa paciência. Deleuze, daqui a pouco a gente vai ver, ele manda, põe uma mão num ponto e com a outra, arrasta. E aí ele sugere, fixa uma mão, muito bem, dentro da medicina de hoje, daqui a pouco eu vou falar com você de novo, viu, meu filho? Não fique triste, não. Vocês viram que isso é uma doença infecto-contagiosa. Adilson, já tenho lhe apresentado esse ilustre, Adilson? Não, né?
Pois é, ele estava ali escondido, muita gente já tinha olhado para ele, não sabia que a assombração era essa. Meu irmão, como é mesmo o seu nome, amigo? Como? É o Gerson, é o Gerson. Som, o negócio aqui é sofisticado. O que é Gerson? Ger, de Grupo Espírita Regeneração. E som é a americanização do processo. Som é filho, ou seja, é o filho do Ger. É Gerson. Olha só. O pessoal aqui é sofisticado. Vocês estão pensando? Aqui é sofisticação de sobra. Quem não sabia, agora já sabe, viu, Francisco? Aqui é o Gerson. Agora ele está meio dodói, né? Tá bom de cuidar melhor dele. Hein? Rapaz, do jeito que ele está contaminado, calado, eu acho que ele já desencarnou e não sabe. Então, o Deleuze, ele provocava o arrastamento do sangue. Aí algumas pessoas imaginavam, se é... Tan, 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 tum, 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 tum. Despido, meu amigo. A Beth fez o calção, né? Eu estava morrendo de preocupado. Tá decente. Não, ali só depende ali daquele rapaz ali. O rapaz ali da... Roberto ali é quem diz. Roberto, tá bom aqui, meu amigo? Tá bom? O rapaz Luiz Mar foi embora, não dá nem para fazer uma foto aqui. Aí eu vou chegar em Natal, vou dizer, eu curei uma pessoa, um indivíduo, e tem uma prova aqui, ó. Nome dele, Gerson. Muito bom. Então, ele coloca, né, que o movimento, ele arrasta. Se a gente entende isso literalmente, dá tudo errado. Até porque o sangue em determinados locais ele está descendo, outros ele está subindo e tal, então arrasta como? Então a gente iria arrastar e ia terminar rompendo tudo que era vaso sanguíneo. E na realidade não acontece isso. O que de fato nós arrastamos são as correntes energéticas, a partir dos centros vitais, que todos aqui eu tenho certeza que já estudaram. Quem foi aqui que não fez nenhum curso comigo? Tá vendo? Todo mundo fez. O quê? O quê? Meu Deus do céu, obrigado. Muito obrigado, tudo bom? Vocês estão bem? Se tivessem me dito, eu estava no outro caminho, porque para mim aqui todo mundo é de Adilson para cima. Mas não, Adilson, você não pensava assim também? Todo mundo aqui já está... Não pensava assim? Não, porque não tem ninguém acima de você, né? Tá bom, desculpa, Adilson. Foi sem querer. Na hora que a Adilson resolver se vingar, eu vou sair por aquela porta de fininho e deixar ela aqui falando sozinho. Hein, Tereza? Que espírito é vingador, não é não, Tereza? Eles dizem que não é vingança não, mas são vingadores. Aí você vai ver como Adilson vai se vingar. Nem que seja para dizer, eu não vou dizer nada. Só para eu passar por mentiroso, mas tudo bem. Vamos lá. Então ele diz, olha, se alguém lhe dói a cabeça, é porque o sangue se acumula nela e se tem sumamente ardorosos e muito frios nos pés. Fazemos então uns quantos passes desde aquela cabeça a estes, os pés, e alguns mais sobre as pernas. A primeira se esvazia e os segundos entram em calor. Se esvazia aqui que está cheio e começa a se distribuir pelos braços, pelo corpo todo, até que é refeito nas pernas. A visão de Deleuze era extremamente concordante com o sistema da época. Ele não analisou a situação necessariamente pelos caminhos que a gente analisa hoje. Porque tem muitas pessoas que têm mão fria, mas tem mão fria porque tem mão fria. Não é porque o sangue está todo concentrado na cabeça. Tem muitas pessoas que, por exemplo, dormem com a cabeça pegando direto um ventilador ou um ar-condicionado, acordam no meio da noite com dor de cabeça.
Mas não era para estar quente dentro dessa teoria dele? Era para estar tudo quente. Então fica muito cômodo a gente chegar e dizer, isso aqui é uma teoria do passado, então deixa para lá. O interessante é que na teoria, mesmo tomando os pressupostos equivocados, ela no final deu certo. Por quê? Porque ele colocou isso há mais de 200 anos e até hoje, quando a gente vai fazer, termina funcionando. Você pega uma pessoa que está com muita dor de cabeça. Faço aqui um parêntese. Não estou querendo tratar o problema. Fecha parênteses. Tratando apenas a dor. Eu pego essa dor que está aqui localizada e começo a fazê-la se esvair. Esse é o princípio dele. Eu pego o que está aqui e faço descer, principalmente ele coloca ou pelos braços, ou leva direto para as pernas e vai lá embora pelos pés. Quantas vezes, de que maneira, esse é o segundo ponto. Mas o princípio é, a dor onde ela estiver, você faz com que ela ande. Você movimenta a dor. Algumas vezes você movimenta... Podem quebrar, desde que seja longe de mim. Bom, as dores, nós movimentamos as dores, movimentamos pelos membros, mas se de repente eu posso fazer um passe sem a devida atenção, imaginemos isso. Eu estou com uma dor aqui, e eu começo a tirar a dor. Tiro, tiro, tiro. E vamos imaginar que um descuido da nossa parte. Eu venho com a dor da cabeça, e estou querendo passar pelos braços. Em vez disso, eu começo a passar por cima do peito. Há uma possibilidade desse princípio ficar e encontrar aqui um campo de atração. E aí você depois termina dizendo, não, mas eu fiquei com a dor no peito. Mas foi no coração? Não sei, mas é no peito. De repente eu tenho uma dor localizada aqui. Pode não ter ido ao coração, mas seguramente um campo como esse, ele pode atrair uma parcela. O que era que eu deveria ter feito? Ter feito mais dispersivo e ter prestado mais atenção pelo caminho que eu estou usando. Vou responder a uma pessoa que me fez uma pergunta esta semana e que ela está aqui. Você fez um passe, e o passe, no caso, visava uma das minhas mamas. E quando você foi embora, eu fiquei com as pernas doendo muito. Aqui está uma parte da resposta. Como era um processo muito infeccioso, não dava para dispersar tudo, nem daqui, nem fazer o percurso inteiro. O que é que acontece? De repente sobra, no esvaziamento da dor, ela se estabiliza. Só que como essa dor não é dali, com o tempo essa dor se esvai. Mas se você fizer com mais intensidade a dispersão lá de baixo, ou menos movimento, olha, se menos entrou agora, foi a garrafa que caiu ali que mexeu nos meus neurônios. Você vai mexer com menos, apaga isso aí na redição, viu? Porque ficou ridículo, né? Então você faz aqui, ou tira menos energia daqui, no caso que eu estou falando, para que não fique nenhum precipitado. Meu irmão, desculpa aí, meu irmão. Meu irmão, você está bem. Eu bato em você, você fica dançando meia hora, calma. Ou eu tiro menos e faço o trânsito que eu fiz, ou se eu tirar mais, na realidade eu teria que fazer mais trânsito. Existe a possibilidade de você ter feito tudo ideal e mesmo assim ficar alguma dor, algum resquício em algum caminho? Sim. Porque dependendo do quanto que você está movimentando, você pode sim estar trabalhando com energias muito densas, muito descompensadas, e que você de repente pensa que já foi e não foi. De repente ela se agregou no meio do caminho. Estou falando de casos reais, só para a gente pensar. Porque dizer isso aqui só por hipótese é fácil.
Estou falando de casos reais. Então, quando se imprime esse movimento, ele arrasta consigo o sangue, os humores e a causa do mal. Os humores, eles poderiam, de certa forma, ser qualificados com um pouco da energia vital de que a gente fala. Se alguém dói a cabeça, é porque está o sangue acumulado, e aí ele está trazendo todo. Ora, se você está realmente com muita dor, todo o seu sistema funciona errado, todo. Se você tem muita dor e é diabético, sua diabetes piora. Seu índice glicêmico aumenta. Se você tem muita dor, é hipertenso, a sua pressão sobe. Se você tem muita dor e você tem um fenômeno de boca seca, tem muita gente que tem isso, com muita dor, aí seca de vez. Aí fica pior do que seca nordestina. E aí vai. Então a dor, ela altera o nosso metabolismo todo. Por quê? Porque o nosso metabolismo está querendo encontrar uma saída para evitar aquele fenômeno. Por isso que ele dizia, quando tem muita dor de cabeça e aqui está quente e os pés estão frios, quando você regularizou aqui, os pés aquecem. Na visão dele era, eu vou tirar o que está aqui e vou distribuir. Só que ele pensava que o nome disso era sangue. Na realidade, são campos vitais localizados de forma imprópria. Se alguém tem uma dor no ombro e se fazem passes desde este até a ponta dos dedos, a dor baixa seguindo a mão. Algumas vezes, prestem atenção, se detém no cotovelo ou no pulso, ou se escapa pelas mãos, onde se manifesta um ligeiro suor. O que eu gosto de Deleuze é porque ele consegue ser preciso mesmo numa frase curta. Você está trabalhando uma dor no ombro. Ele está dizendo aqui, já não está dizendo o método completo, porque eu também tirei só trechos para a gente poder ter uma visão geral. Vai trabalhar a dor no ombro. Aqui está ótimo, já vai descer direto pelo braço. Mas há a possibilidade dessa dor, em primeiro momento, se transferir para o cotovelo, para o pulso, para os dedos. Então, você tem que precipitar que saia. O que era que ele queria dizer com isso? Se você vai movimentar, movimente além dos dedos. Mas aí nós somos preguiçosos. Aí a gente faz isso aqui, ó. E aí, como é que ficou? Ah, aquela dor passou. Ai, mas aqui agora... Oh. Realmente Deus não quer me ajudar. Ele tirou de um canto e colocou no outro. Mas não foi Deus, foi a tua técnica. Mas então o que eu posso fazer? Eu posso fazer longitudinal, como ele sugere. Eu posso fazer da maneira que é praticamente a regra básica dele, concentro com uma mão, disperso com a outra. Depois eu venho, disperso no local. Fazendo aqui do outro lado. A inflamação está nesse ombro. Tanto eu posso tentar fazer direto, como eu posso, concentro com uma, como quem diz, segura o ponto, e com a outra, leva. Mas leva além dos dedos. Porque se você faz um movimento curto, você pode até arrastar a dor daqui, mas ela vai parar por aqui. Ou ela vai descer até o pulso e vai ficar retida. Significa dizer que a operação não foi feliz, porque ela não foi completa. Porque na hora que você consegue tirar daqui e transferir para aqui, já está lhe dizendo, é possível tirar. Agora, você não conseguiu tirar todo, é porque faltou alguma coisa. Depois de concentrar e ficar dispersando, você vem no ponto que você estava impondo e dispersa. Porque mesmo que eu chame isso de arrastamento, não significa dizer que eu estou arrastando 100%. Eu estou arrastando, mas não 100%. Porque eu tenho um ponto de fixação, esse ponto é ativante e é concentrador. Muitas vezes, algum tipo de dor que é de origem inflamatória, isso contribui favoravelmente para a superação. Mas se você movimenta, e no final deixa o concentrado, daqui a pouco isso pode voltar a ter a dor do mesmo jeito. É isso que ele falou aqui nessa lâmina. Você pode tirar a dor de um ombro
você veja como ele era didático, ele pega um ponto que não tem nenhuma outra implicação, no ombro é no próprio braço. Mesmo assim, corre o risco de ficar no cotovelo, e quando ele fala cotovelo, a gente pensa só esse ossinho, não, o cotovelo é toda essa região. No pulso e às vezes nos próprios dedos. Então você tem que ir até fora. E quando você vai tirar a dor pelas pernas, você vai ter que ir, terminou o pé aqui, sua mão tem que passar mais um pouco. Você tem que arrastar até lá fora. Ou então, daqui a pouco a gente vai ver, ele vai dar uma outra sugestão para a gente fazer. Vamos lá. Uma dor de estômago se faz sentir com frequência no baixo ventre antes de dissipar-se completamente. Uma dor no estômago, muitas vezes a gente trata, na maioria das vezes, a partir do centro gástrico. Pelo mesmo princípio, concentra, arrasta. Olha o que é que ele diz aí. Vai para o baixo ventre, que é o que como a gente pode ler, antes de dissipar-se completamente. Ou seja, você está aqui, está movimentando, ela tem uma tendência a parar no baixo ventre. Por que será? Porque aqui tem um centro de força muito forte, chamado genésico. O genésico vai e você está passando e ele está captando alguma coisa. Se você não fizer mais nada, vamos somente ter dedução lógica de magnetizador. Concentrei aqui, fiquei arrastando, depois eu tenho que dispersar aqui. Em princípio estaria resolvido, sim, mas se tiver havido precipitação no próximo grande centro, por medida de precaução, o que é que eu devo fazer? Dispersar também o genésico. E depois do genésico, o que é que eu faço? Vai até os pés. Eu vou dizer aqui uma coisa meio absurda, mas por favor, ninguém me julgue indecente. Tem muita gente que vai pegar uma dor gástrica e quer tirar num homem pelo... Sabe, né? É melhor pelas pernas. Não, eu não ia dizer pênis para ninguém ficar assustado, mas tem gente que tem essas ideias lindas, né? Não, já que vai tirar por aqui, já que vem em linha reta, pelo pênis vai e tira logo tudo. Não queira não, vá por outro caminho, vá pelas pernas que é mais seguro. A não ser que seu marido seja... deixa para lá, esse assunto não... É porque eu tenho medo de falar essas coisas, porque eu aprendi que em casa espírita não se pode falar nem de sexo, nem de órgão sexual. Afinal de contas, todo mundo é assexuado, né? É um negócio... Ninguém sente um arrepio, ninguém sente nada, é um negócio triste. O magnetismo pode arrastar e levar atrás de si tudo que perturba o equilíbrio, e sua ação não cessa senão quando este está restabelecido. Duas interpretações. Eu faço isso até que a pessoa fique totalmente curada, ou eu faço isso e a cada sessão eu vou avançando no processo. Depende da cronicidade. Tem doenças que são muito crônicas. Você tem uma dor contínua há 5 anos. Você quer arrastar tudo de uma vez? Não tem como. Primeiro porque tem o foco, tem o ponto original, e depois tem tudo onde ela vai se distribuindo, porque ela já vem se distribuindo ao longo do tempo. Eu não sei se é gente que está dormindo ou é que são os objetos que estão ganhando vida, porque o que tem de coisa caindo aqui nesse auditório, eu vou já dizer que são os obsessores, porque vira mexe, tem gente mergulhando porque caiu alguma coisa. Eu não sei se estão dormindo e eu não estou vendo. Agora, eu tinha a impressão de que ninguém iria dormir nisso, porque se eu por acaso, tivesse no meu tempo de jovem, estudando magnetismo, chegasse um doido que nem eu, para contar isso tudinho, olha, eu ficava acordado, eu ficava ligado, antenado, podia acontecer o que acontecesse, nada me desviaria a atenção, porque, nossa, isso é uma preciosidade, tem 200 anos, novíssima, né? O pessoal está dizendo que a gente está querendo ser novidadeiro. E quando vem das altas cúpulas, é melhor ainda. Eu recebi um apelido agora bem recente, eu estou até escrevendo um artigo a respeito disso. Uma autoridade espírita, mais uma vez ligada a federações, foi ao estado do Ceará e fez uma entrevista no rádio. E esse pessoal pensa que nada é gravado, né? É uma loucura. A gente fala e pensa que ninguém está gravando. Olha quantos estão me gravando aqui.
Além daquela câmera e além da internet. Na internet tem outra quantidade reproduzindo. E aí o moço não tinha mais o que falar, nem do magnetismo, nem de coisa nenhuma, disse assim, esse pessoal que está trabalhando no magnetismo, quando eu ouvi, eu entendi, esse pessoal, entre parênteses, Jacomelo, esse pessoal está querendo aparecer. Aí eu pergunto, lindo como eu sou, estou querendo aparecer mais o quê? Fala a verdade, fala sério, eu estou querendo aparecer do quê? Ou seja, é para desviar o foco. Olha, não vão estudar isso, porque quem está estudando isso é porque quer aparecer. Quer aparecer como? Eu vou agora me comprometer a trabalhar mais, a ficar mais tempo no centro espírita, a perder mais energia, a tentar me recuperar, deixar minha família, minha casa para vir, para ficar aqui. No outro final de semana já estou no outro canto, depois estou no outro, me cansando, mas tudo isso porque eu quero aparecer. É muito pouca criatividade. Tudo isso para dizer que magnetismo não tem nada a ver. E o interessante, essa pessoa que disse isso tem um livro escrito sobre passes de magnetismo. E aí fala tudo, fala de centro de força, fala tudo. Aí no final diz assim, mas o passe espírita é só imposição. Então para que é que você falou? Para chamar os outros de idiota, né? Porque se eu viesse dar um curso aqui, que o passe, tudo de passe é só imposição, e o Francisco, Roberto... Me convidaram, quanto tempo você precisa para dar esse curso? 5 minutos. 5. Mas um curso completo, 5 minutos, está ótimo. Não precisa mais do que 5 minutos, não. Para dizer que só pode fazer isso, 5 minutos. Não, mas e se a pessoa passar mal? Aplica de novo. Mas a pessoa não ficou boa, é porque não merece. E é para fazer o quê? Mais 5 minutinhos ali. Pronto. Mas aí, de repente, isso não funciona, meu Deus. E as pessoas vêm querer, porque Jesus só fazia imposição. Ontem eu mostrei, na palestra que eu fiz, 2 passagens de Marcos, no capítulo 8. Uma que trazem para ele um surdo que falava, mas só que falava com dificuldade. E aí Jesus, em vez de tratar o homem lá no meio de todo mundo, como ele sempre fazia, não, ele tirou o homem do caminho. Não, vamos aqui comigo, vamos. Sai da multidão agora. Agora que você está aqui, agora eu vou lhe tratar. Aí o que é que ele faz? É porque você está bem, né? Meu amigo aqui não tem nem orelha, né? Eu vou ter que fazer uma mágica aqui, né? Porque ele não tem orelha. Faz de conta que aqui é a orelha dele. Jesus pegou aquele surdo e enfiou os dedos em seus ouvidos. Jesus estava doido, era. Porque ele não curava as pessoas sem precisar de nada, para que ele foi enfiar os dedos nos ouvidos do homem? Aí depois ele achou pouco. O evangelista não diz exatamente onde nem quando, mas diz que Jesus cuspiu. Ô maniazinha danada daquele homem. Eu acredito que ele cuspiu na própria mão. Ele pegou, deve ter feito... Deu uma porque precisava ser uma cusparada boa. Mandou o rapaz abrir a boca. E ele abriu. Ele abriu a boca. Aí ele abriu a boca. Jesus foi lá e pegou a língua do cara e fez assim. Ele tinha a língua preta e falava desse jeito assim. Aí Jesus foi lá e tum. Aí passou a saliva ali de baixo para quê? Para cicatrizar e evitar o sangramento. Aí diz, fatá. Abre-te. Mas ele já estava todo aberto, já tinha aberto a boca, já tinha aberto os ouvidos, já tinha aberto tudo. E o homem ouvia e falava naturalmente. Uau! Então Jesus não fazia só imposição. Então por que Jesus vinha com o dedinho aqui nos ouvidos? Fazer o que na cabeça do homem? Introjeção magnética. Vai meter um fluido lá dentro, vai atravessar todos os circuitos neurais, neuronais, vai buscar sinapse, axon. Ai, meu Deus do céu, a gente fala tanto que a gente se engasga, né? Então, vai lá nos neurônios, vai lá nos axônios, vê as sinapses, vê como é que estão as conexões, tudo. Nessa época ninguém nem sabia que isso existia. Jesus foi lá, fez uma introjeção lá no cérebro, onde estava havendo a descompensação que estava deixando ele surdo. Mas por que ele não fez isso para todo mundo aprender? Porque era muito complexo.
As outras coisas mais simples ele fazia na frente de todo mundo, no meio da multidão. No mesmo Marcos, ele conta um outro caso. O caso do cego. Que cego? Cego de nascença. Diferente deste. Porque este aqui, provavelmente, ele falava e teve algum problema. Desculpa, ele ouvia. Porque se ele falava, ele aprendeu a falar onde? Ele aprendeu quando ele ouvia. Mas aí ele fica surdo e ganha mais por cima com língua presa. É um negócio triste. Já pensou se eu chegasse aqui ao curso hoje é com Jacó. Meus irmãos, graças a Deus, nós vamos falar aqui de magnetismo. Quer dizer, era melhor ter beiço mole, não é verdade? Mas deixa para lá. Depois disso, Jesus pega um cego de nascença, e aí ele vem com aquela mania triste dele de cuspir. Cuspiu nos olhos do homem. Mas só que antes dele cuspir, ele tirou o homem da multidão e Marcos registrou, levou para fora da aldeia. Jesus não quis fazer isso na frente das pessoas. Aí você vem me dizer que agora passe espírita é só imposição de mãos. Vá ler Novo Testamento, pelo amor de Jesus Cristo. Voltamos para o nosso assunto que é muito melhor. Depois que essa ação cessa, o magnetismo cessa no arrastamento quando está tudo restabelecido. Em tese, se foi uma situação crônica, você tem que perceber que pelo menos atenuou, aliviou. Lembrem-se do que eu estou dizendo. Isto para tirar dor, não é para curar a causa da dor. Eventualmente, também se aplica na causa da dor. Imaginemos, eu tenho um tumor no ombro, como ele sugeriu. Como eu estou impondo e arrastando, como é que se trata tumor? Concentrados ativantes. Opa, então estou concentrando ativante. E isso é bom para dissolver ou para resolver o problema tumoral. E estou arrastando para levar a dor. Depois de algumas boas sessões, o que vai acontecer? Cessa a dor e desaparece o tumor. Porque, no fundo, eu estou trabalhando técnica conjugada. Era a proposta de Deleuze. Segundo isto, pode-se estabelecer, salvo exceções, a regra seguinte: acumular e concentrar o magnetismo sobre a parte que sofre e depois levá-lo para as extremidades. Dá para vocês perceberem que ele colocou isso como uma regra praticamente geral, só não funciona nas exceções. Significa dizer que se eu tiver uma dor no joelho, o ideal é isso. Se eu tiver uma dor de rim por conta de um cálculo renal, você não vai tirar o cálculo, talvez, mas a dor você tira. Mas você tem uma pessoa com fibromialgia, já tomou todo tipo de medicamento, o que você faz? Trabalha a dor e tira. Onde é que está a dor da fibromialgia? Depende. Na maioria está num trapézio aqui das costas. E aí como é que a gente faz? Não, a gente aplica passe para tudo quanto é lado, ótimo. Mas e a dor? Você vai trabalhar a dor também? Então você vai ter que trabalhar o trapézio, pelo menos. Mas eu nem sabia que tinha um trapézio. Pois é, esse é o nosso problema. Nós somos magnetizadores sem entender de magnetismo e mexemos no organismo dos outros sem entender de anatomia e fisiologia. E aí fica tudo complicado. Quando a minha mãe adoeceu de leucemia aguda, grave, quando se percebeu, ela já estava num estado muito grave, e foi super rápido. Eu tinha viajado numa sexta-feira para São Luís do Maranhão, ela estava boazinha. Quando eu cheguei na madrugada da segunda noite, que eu fui vê-la na segunda, ela já estava indo para o hospital. Tem mais coisa caindo, viu? E vai cair mais ainda. Vai cair daqui a pouco, sei nem o quê. Depois vão dizer que eu estou implicando. Olha, vocês comprem esse disco aqui, que se ele cair não quebra não, viu? Já vou aproveitar. E aí, quando minha mãe vai para o hospital, logo em seguida já vai para a UTI. Quer dizer, foi tudo assim relativamente muito rápido. Em menos de um mês, minha mãe desencarnou. Quando eu vou a primeira vez na UTI para aplicar-lhe um passe, eu sabia, se o problema é leucemia,
Os leucócitos estão tomando conta, são os donos da festa. Eu tenho que segurar esses leucócitos. Por uma dedução simples, simplória mesmo. Qualquer pessoa tem condições de ter essa dedução. Se os linfócitos estão muito altos, eu tenho que agora ou aumentar a carga dos glóbulos vermelhos para ir combater, ou fazer de alguma forma com que eles comecem a decrescer, eles não se multipliquem, eles não entrem nesse processo que é devastador. Para fazer isso, onde é que são feitos os glóbulos? Onde é que estão as plaquetas? Elas vêm de onde? Vêm da medula. Até aí eu estava com toda a minha lógica fisiológica, anatômica perfeita. Mas eu cometi um erro gravíssimo. Eu imaginava que por medula era uma referência à medula espinhal, que é um equívoco relativamente comum. E mamãe estava lá e eu querendo acessar o humeral para ir me procurar aqui na medula espinhal, onde era que estava o ponto que eu ia provocar a produção como é que é o nome mesmo? Das hemácias, né? Eu queria provocar a produção das hemácias e eu andei aqui, apesar de que era nas costas, eu andei tudo aqui pela frente e que eu não encontrei. Eu disse, mas como é que agora eu vou acionar as hemácias se na medula eu não encontro nada? Só que como eu estava passando a mão pela frente, num dado momento a minha mão parou aqui no ponto alto do estômago que coincide com o externo. Na hora que a minha mão parou aqui, ela em coma, ela reagiu. Eu disse, opa, isso é uma zona de dor, por que está doendo? Tirei minha mão e voltei. Quando eu bati de novo no ponto, sem tocar nela, à distância, ela tomou outro choque. Eu digo, esse ponto está complicado. Aí eu digo, deixa ele aí, daqui a pouco eu volto. Aí fui descendo a mão com mais atenção, agora já não procurando mais a medula, mas saber se tem algum outro ponto sensível. E de repente as minhas mãos param sobre a bacia. Eu digo, nossa, mas que coisa, eu estou doido para fazer hemácias. Lá está a minha mão, aqui ela expulsa, e aqui embaixo eu estou sentindo que há um campo magnético aqui. Pelo sim, pelo não, vamos trabalhar esse ponto. E eu comecei a trabalhar e comecei a sentir que o sistema reagia. Depois de um bom tempo, eu voltei aqui no ponto do externo, acionei mais um pouco, daqui a pouco ela começou a reagir, eu tirei a mão, voltei só para a bacia, depois voltei, até que já ao longo da sessão, foi ali uma sessão de uns 35 a 40 minutos, ela aceitou sem reagir sobre o externo. Quando terminou aquilo, eu fui embora para casa, eu digo, mas espera aí, mas por que eu não encontrei o ponto? E aí eu coloco lá no pai de todos nós, né, o Google, e aí, para minha surpresa, onde era que estavam os pontos de produção de hemácias? No externo e na bacia. Digo, nossa, em vez de eu adivinhar, eu não poderia ter estudado? Se eu tivesse estudado, eu não precisaria de nada disso. Agora eu tenho que ficar adivinhando aqui as coisas. Inclusive, isso responde a um amigo que me fez uma pergunta, num dos intervalos. Problema de leucemia, hoje eu sei com total segurança, produza glóbulos nesses pontos, bacia e externo. Isso dá um reforço e inibe muito violentamente a produção de linfócitos. No caso dela, é que eu acho que mamãe me fez uma proposta sem me dizer nada. Eu pensava que ela ia ficar boa. Eu pensava não, eu tinha certeza. Mas parece que ela levou no capricho de dizer, não, você vai aprender, agora você vai aprender o que você não sabe. E eu comecei a tratar minha mãe. E os médicos no início olhavam para mim assim, eu tive que usar de um direito que eu tinha, que era o de fazer visita religiosa. Então eu ia visitar minha mãe porque não queriam deixar eu entrar na UTI. Não, tem na hora, e na hora é super restrita e você não pode fazer nada. Eu digo, não, eu tenho direito. Quando quiseram me bloquear, eu fui lá na secretaria, eu digo, olha, daqui eu só tenho dois caminhos. Ou eu saio para entrar na UTI, ou eu saio para entrar com um processo com vocês. Sumário. Quero o seu nome, quero o seu cargo e quero o nome do diretor do hospital, porque eu vou agora. Eu só tenho duas opções, ou eu entro, ou eu vou agora denunciar vocês. Porque eu tenho direito a fazer uma visita religiosa. Não, senhor, tenha calma. Não, eu tenho calma, eu estou totalmente calmo. Agora, eu vou entrar agora. Como é que eu faço? Entro ou não?
Não, senhor, não se preocupe, já está aqui a sua ficha, já me deram um crachá. E aí eu já entrei. Lógico que quando eu entrei o clima era péssimo, eu estava tenso, óbvio, e as pessoas me olharam assim, esse cara aqui, porque parece que visita religiosa, entende-se, visita de padre. Parece que não foi padre, você não é mais religioso. Até os protestantes têm dificuldades em alguns hospitais. Não, não é um direito? Visita religiosa tem direito, então eu vou. Por quê? Porque só tinha direito a 3 fichas, para 15 minutos. Se eu entrasse, eu não ia nem poder aplicar um passe, e ainda tinha outras pessoas que queriam visitá-la, não podia. Então, eu não quis nem saber. Vai resolver agora, ou eu vou resolver de um outro jeito? Aí foi, você precisa falar grosso, olha que coisa, em que sociedade nós estamos. Você vai nos Estados Unidos, eu já atendi pessoas nos Estados Unidos em UTI. Em UTI, você entra familiares, entra tudo dentro de uma UTI nos Estados Unidos. No Brasil, para você entrar numa UTI, é um Deus nos acuda, eu não sei porquê. Mas no começo eu entrei, todo mundo me olhava de soslaio, todo mundo, sem exceção. Quando eu estava ali com uma semana que eu estava visitando minha mãe 2 vezes por dia, todo mundo já me tratava, ô, Jaca, tudo bem, que bom que você veio. Quer dizer, mudam porque de repente sabem que você está fazendo alguma coisa que eles não sabem. E que eles não têm mais nem como barrar, e tem que agora prestar atenção para ver o que está acontecendo. Todas as vezes que eu ia fazer passe em minha mãe, sempre tinha um enfermeiro por perto, querendo olhar um papel, querendo de araque. Ninguém queria olhar coisa nenhuma. É uma pessoa linda, quando chega é um negócio impactante, né? Então todo mundo ia lá me ver, mas que bom. Aí minha mãe, o que acontece? Ela toma os primeiros medicamentos, porque estava muito alto o índice de leucócitos e muito difícil a reversão. E o médico, então, lhe deu uma grande dosagem e disse, olha, eu tenho que lhe avisar, Jacó, a probabilidade dos rins pararem é enorme. Quando eu terminei o primeiro passe, eu disse para ele, quer dizer que você acha que os rins dela vão parar? Então você vai ter que fazer mais coisa, porque não vão parar. E a partir dali eu comecei a ter uma fixação. Toda hora que eu entrava para visitá-la, a primeira coisa que eu fazia era olhar se tinha xixi. Eu até fiz uma mini palestra que eu comentei isso. Eu sempre achei minha mãe muito elegante, minha mãe nunca se curvou. Ela estava em algum lugar, eu disse, mamãe, eu acho que a senhora engoliu um cabo de vassoura. Porque ela estava sempre elegante, pisando firme, andando ali rija, aos 89 anos de idade. Total lucidez, dirigia automóvel, dirigia instituição, fazia tudo. E minha mãe ali, ó. Aquela beleza. E eu olhava para aquilo ali, eu digo, bom, a coisa mais linda que a minha mãe tem hoje é o coletor de xixi. Se eu chegar e ver aquilo com xixi, era a coisa mais linda do mundo. Olha como é que a gente muda os referenciais. E eu comecei a trabalhá-la, e ela foi reagindo, Daqui a pouco o médico disse, ó, Jacó, eu tinha programado dar uma outra dose, mas eu não vou dar. Porque os leucócitos estão baixando muito bem. Eu digo, que ótimo. Aí foi quando ela fez o quadro de pneumonia, que eu falei, e aí passei aquele dia todo só tratando a pneumonia, depois os leucócitos tinham voltado a subir. Só que aí a gente voltou agora com mais segurança e vamos, agora esses leucócitos vão ter que diminuir, vai ter que subir. Aí a gente acompanhava leucócitos, plaquetas e glóbulos vermelhos. Era uma briga danada. Os glóbulos vermelhos subiam, os leucócitos vinham, depois ia, aí o médico fez uma transfusão. Naquele dia que fez a transfusão, foi no dia da pneumonia, ou seja, o que entrou na transfusão, os leucócitos já comeram tudo, não ficou nada, nem para sobremesa. E ele falava comigo, a gente falava assim de uma forma meio descontraída. Ou seja, era uma luta de vida ou morte. Até que depois do caso da pneumonia, que ela reagiu, aí eu digo, agora vai ter que reagir tudo. E começou a ter a reação tão grande, tão violenta nos leucócitos, que ela chegou a 6.000, o que já começou a ser perigo porque era baixo demais, que ela teria que ter em torno de 10.000. Então ela chegou a 6.000 leucócitos. O médico chegou, Jacó, eu vou tirar tudo. Não tem mais, que se a gente continuar colocando, pode ser que ela baixe demais, aí vai ficar perigoso. E se ela tiver assim, no máximo no domingo, se ela suportar bem a distubação, ela vai para o apartamento. E se ela continuar desse jeito, com mais 2, 3 dias, ela vai para casa. Vejam a que nível chegou a ação do magnetismo. Conseguimos ter um domínio praticamente total na multiplicação dos leucócitos, uma ação total agora
na multiplicação positiva das hemoglobinas, das plaquetas, ela já praticamente fora de tudo. Saímos no outro dia de manhã, quando chegou, o médico disse: Jacó, não sei o que foi que houve. De noite subiu para 10 mil, pouco tempo depois estava em 14, e aí depois foi 28, aí foi multiplicando. De tal maneira que quando chegou de manhã cedo, ela já estava acima de 180 mil e os rins pararam. Aí eu cheguei para ela e perguntei: mãe, peraí, a senhora está brincando, né? A senhora quer testar mais o quê? Me dê um sinal se você quer ficar ou se você vai embora. E eu não percebi que mulher nunca diz essas coisas, né? E ela não me disse. Eu pensei que ela queria ficar. E ela queria ir embora. E foi. Isso foi no dia 17 de agosto, há 5 dias, 2 anos antes. Mas ela me ensinou muita coisa. Hoje o que eu sei muito de magnetismo prático, eu devo muito a ela, muito. Tanto primeiro porque ela durante a vida toda ela dizia: eu queria estudar suicídio, ela dizia: você tem que estudar magnetismo. O seu compromisso é com magnetismo, não é com suicídio. E ela foi a pessoa que mais lutou por isso, muito mais do que eu. E eu só cheguei com magnetismo por conta dela. Sem ela, eu teria, nesta encarnação, primeiro de tudo, nesta encarnação eu iria tocar música. Segundo, eu iria, que ela foi quem não permitia, eu iria morar nos Estados Unidos. Depois eu queria estudar sobre suicídio, ela me convence de que eu tinha que estudar magnetismo. Você veja, eu tinha todos os planos. Mas o que é uma mulher? A mulher faz você virar tudo e você nem se dá conta. Ela vira você de ponta cabeça. Foi o que a minha mãe fez comigo. E no final, na hora dela ir embora, ela ainda me enganou. Ela me enganou, porque eu pensei que ela ia ficar, mas ela disse: bom, agora dá para eu ir. Quando ela já estava orientada pela equipe médica de que iria começar a destubação para ela sair, aí ela disse: tchau, fui. Aí as pessoas chegam: Jacó, você acha que ela está bem? Eu digo: ela está ótima, maravilhosa. O que tinha de bronca aqui, ela deixou tudinho para eu resolver e foi embora. Olha que beleza. Ela está muito bem. Queres curar uma dor no ombro? Põe a mão sobre o mesmo durante alguns minutos. Veja que é aquilo que a gente já falou. Baixando-a em seguida. E depois de haver retirado as pontas dos dedos, começar de novo, com paciência, o mesmo procedimento. Por que paciência? Porque você vai ter que fazer isso várias vezes. Queres curar uma dor de estômago? Coloque sobre o mesmo as mãos pelo espaço de alguns minutos e baixando-as até os joelhos. Não movendo vossas mãos, acumulareis o fluido. Baixando-as, fareis baixar, por sua vez, o fluido e a dor. Mas baixou para onde? Para o joelho. A dor foi embora? Não, ela mudou de lugar. Vosso paciente tem uma obstrução? Põe a mão sobre ele, deixa algum tempo, no caso sobre ela, né, a obstrução, deixa algum tempo e sem movê-la vá descrevendo um movimento circular e leve-a depois para as extremidades. Isso aqui é concentrado, não é? Depois vá e leve para as extremidades. Para um braço, para as pernas. Do mesmo jeito. Ele esqueceu aqui um detalhe. Depois venha e despeça isso aqui. Porque enquanto eu estou circulando, ou enquanto eu estou com a mão parada, eu estou acumulando de energia aqui. E eu vou precisar também fazer com que essa energia se dissipe. Por que eu não pego essa energia daqui e não levo para os mesmos pontos? Porque quem eu estou levando para baixo é a dor. Aqui eu despeço apenas para tirar uma energia em excesso que houve. São duas coisas distintas. Se a obstrução não é grande, colocareis vossos dedos aproximados sem estar unidos, porque pelas pontas é por onde principalmente se escapa o fluido. Que dedução a gente pode tirar disso para quem já fez curso? Deleuze era provavelmente um magnetizador digital.
Ele tem muito, quando a gente lê a obra toda, você vai ver, olha, em vez de colocar a mão, ele coloca a mão, mas direciona os dedos. Porque esse é o ímpeto dele. No meu caso, que sou palmar, e onde ele está dizendo, coloque os dedos, eu sou palmar, eu coloco a palma. Onde ele disser, coloque a palma, se eu for digital, eu vou colocar os dedos. Hein? Para dispersar do mesmo jeito. Como é que uma pessoa dispersa sendo digital? Eu vou dispersar aqui só para ficar visível. Eu sou digital, meus dedos estão voltados para cá. A minha dispersão é com as pontas dos dedos voltada para o paciente. Eu sou palmar. É a minha palma quem está voltado. Como é que eu sei disso? Eu sei na prática. Vá fazendo a prática, vá fazendo. Até com a hora você vai descobrir. Nossa, mas eu tenho uma tendência o tempo todo estar com a mão voltada com os dedos. É porque você é digital. Não, isso aqui para mim é muito mais fácil virar a mão para o paciente. Você é palmar. Mas você pode ser palmar e digital? Pode. Tem muita gente que tem as duas habilidades. Você não pode confundir. Imagine que meu amigo aqui está sentado. Se ele está sentado, até aqui é uma coisa, depois a perna vem para cá, para ele estar sentado, ok? Muita gente faz isso. Eu sou palmar. Então, começo palmar. Afasta a minha mão para seguir, e aí continua com a mão assim. O que está acontecendo? Aqui eu sou palmar, fazendo um movimento rápido, estou dispersando. E aqui eu estou concentrando no centro que tiver aqui embaixo. Porque a minha mão, se eu sou palmar, o meu fluido está saindo da minha palma e não dos meus dedos. Então, se eu quero fazer um passe e eu sou palmar, a minha mão está aqui voltada para a cabeça e à medida que eu viro a mão. Ok? Ok. Eu ouvi dizer que as perguntas iam ser por escrito, não foi? Diga, Patrícia. Priscila. Tem. Se você seguir a sequência, ela perguntou se tem que dispersar em todos os pontos. Se você usou o modelo de Deleuze e concentra e arrasta, concentra com uma mão e arrasta com a outra, ou concentra por um tempo, também pode fazer. Depois, só dispersa. Concentra, só dispersa. Depois você vem aqui e dispersa esse ponto. Ah, mas ele parou aqui no cotovelo. Ok. Concentra, dispersa. E depois vai lá e dispersa. Ok? As perguntas vão ser por escrito, já me disseram, não sei quem foi, mas um dia eu vou obedecer, porque senão eu não termino o que tem para hoje e depois. Eu imagino, ó, eu ficaria também numa agonia se eu tivesse sentado aí ouvindo essas coisas, eu digo, mas peraí, meu Deus, não, se você não me responder agora, eu morra. Pronto. Ah, meu Deus do céu, como eu sou indelicado, né? Tereza, não leve isso a sério não, viu, Tereza? Porque Tereza já me conhece assim, já que é um cara tão bom, não acredito que ele está ouvindo dizendo isso, né, Tereza? Isso é o quê, meu filho? Ah, são perguntas. A gente tem mesmo até que horas, hein? Até 5h30, é? Até 5. E às 5h07 você me traz perguntas? Ah, tem gente perturbada. Adilson, como é que a gente cura isso, Adilson? Ou isso é disposição do espírito? Passa a régua, né? Então, deixa eu terminar pelo menos essa lâmina aqui. Se a obstrução não é grande, como está aqui, colocareis vossos dedos aproximados, sem estar unidos. Por que não unidos? Porque para unir, cria contração, cria tensão. E quanto mais solto, mais livre nós tivermos os movimentos, mais facilidade tem o fluido de ser escorrido.
Deveis considerar como certo que os movimentos que fazeis no exterior, ou seja, aqui fora, obrigado, meu anjo, os movimentos que fazeis no exterior se operam simpaticamente no interior. Simpaticamente, que palavrinha simpática, né? É o retrato daquilo que a gente falou no primeiro momento da manhã. Talvez alguém lá de manhã tenha dito, mas Jacó vai falar de passe, da dor, e está falando todas essas coisas, isso não interessa nada. Interessa. Porque ele pegou a figura da medicina da época, agora a gente já está pegando a figura das pesquisas da época. E agora a gente começa a entender como é que esse movimento pode arrastar uma dor. Na última hipótese, porque todo o organismo que tem aqui envolvido, ele tem magnetitas depositadas, que pela magnetita que eu exteriorizaria, considerando apenas mineralmente o processo, faria com que essa atração levasse essas precipitações dos campos magnéticos para fora, ou das imantações, ou sei lá que nome queiram dar. Então, tudo que acontece no exterior também acontece simpaticamente, ou seja, por sintonia, por relação, o movimento no interior do corpo do enfermo, em quantas partes o haveis carregado de fluidos. Pegou, Priscila? É por isso que se você divide, você pode considerar isso em partes. Carregado, coloquei fluidos, mudei, mas concentrei, dispersa. Se a gente parasse o curso agora, nesse instante, vocês estariam no prejuízo, porque receberam uma programação dizendo que amanhã tem mais. Mas se quem estava acordado prestou atenção no pouquinho que foi dado hoje, já entendeu como é que a gente vai trabalhar dores. Ah, mas eu tentei isso e não deu certo. Ou você está com pouco magnetismo, ou você foi pouco tempo, ou teve alguma outra coisa aí nesse intermédio. Mas o caminho está começando a se abrir. Caso o assistido tenha depressão, qual o melhor tratamento? Terapia da depressão pelo magnetismo. Devemos tratar os dois problemas ao mesmo tempo, ou primeiro um dos dois, depende do problema. Tem alguns casos que você pode tratar a dor junto com a depressão, outros é melhor que você decida. Essas técnicas podem ser usadas para o autopasse, em alguns casos sim. Você tem uma dor no joelho, você pode tirar a dor do joelho. Você tem uma dor no pulso, você pode tirar a dor do próprio pulso, se você estiver bem. Se você não estiver bem, aí pode complicar. Existe tratamento específico para esclerose múltipla progressiva? Está em investigação. Já existem experiências, inclusive com esclerose lateral amiotrófica, mas são pesquisas. Alguns casos já foram mais ou menos resolvidos, e mesmo esses casos que não posso dizer que foram curas, já foi resolvido com magnetismo mais do que o que a medicina tradicional tem feito. Já teve pessoas com esclerose lateral amiotrófica sem falar e voltam a falar. Já teve pessoas com esclerose lateral amiotrófica sem movimentar mais nenhum músculo, nem um braço, nem uma perna, e voltar a mover. E a medicina não consegue isso. Em magnetismo a gente já consegue. Agora, não é um passe fortuito, nem é um passe com a pessoa, não, eu ouvi falar disso hoje, amanhã eu vou fazer. Bom, você pode até tentar, mas precisa de mais um pouco do que apenas a vontade de fazer. O que tem maior peso, o pensamento e a vontade, ou a imposição do fluido magnético? Não tem como você fazer uma doação magnética sem vontade. O único autor clássico que discorda disso, o único, é La Fontaine. Eu estou falando isso porque o livro de La Fontaine já está traduzido, eu estou terminando a revisão dele, ele ainda sai este ano. Primeiro livro de La Fontaine que vai ser publicado em português. E na revisão eu tenho achado super engraçado isso. Ele diz assim, a vontade, falam muito da vontade, mas a vontade por si só não faz nada. E aí ele começa a dar exemplos. Quando ele dá o exemplo, aí ele começa a dar outro nome para o que a gente chama de vontade. Então, no fundo, mesmo ele dizendo que a vontade não tem força, tem força. E, para a gente seguir aqui bem o roteiro de Allan Kardec diz, isto pode ser resolvido por uma ação magnética ou dirigida ou pela força de vontade. Então, a vontade realmente é muito imperiosa. E quem tem vontade forte, tem como exuberar energias fluídicas.
exuberar magnetismo. Então, é perfeitamente possível. Qual tipo de passes deve-se trabalhar para aliviar dores na coluna? Em princípio, isto, mas amanhã ainda tem mais uma lâmina a respeito. Já passamos aqui 15 minutos, 13 minutos, não vou ser eu quem vai sacrificá-los. Amanhã a gente está aqui de novo pela manhã, vamos apresentar os outros casos indicados por Deleuze, vamos aqui demonstrar sem microfone na mão, aí eu vou usar aquele outro momentaneamente, para poder ficar com as duas mãos livres e tirar as dúvidas das perguntas, destas que eu não respondi e das que vierem amanhã. Agora, se vocês quiserem saber onde desenvolver sonambulismo, é onde mesmo? Ok, muito obrigado e boa noite. Boa tarde, gente. Então, até amanhã, 8h30 da manhã. Um abraço.